porque mostra, né, a mãe de Deus. Mostra a mãe de Deus. Terceiro título, né, e portanto a glória de São José, é dele ser o patrono da Igreja Católica, é o patrono universal da Igreja. Está fazendo aniversário, por isso foi instituída esse ano josefino, fazendo 150 anos da sua instituição. No que consiste? Bem, é simples. A argumentação que eu vou utilizar é análoga à de São Luís Guilhom de Montfort, que foi justamente para o documento Lumen Gentium acerca de Maria, Mãe de Deus, que é o capítulo 8º da Lumen Gentium. Seria uma monstruosidade uma mulher dar à luz a cabeça sem corpo, ou dar à luz a um corpo sem cabeça. Como nós sabemos que Cristo é a cabeça da Igreja, e o Cristo total, como vai dizer os concílios, né? O Concílio Vaticano II, sobretudo, com mais força, que o Cristo total é justamente a cabeça unida ao corpo. Então, se Maria é mãe da cabeça, Maria também é mãe do corpo. Ou seja, Maria, como mãe de Jesus, é também mãe de todos aqueles que são a herança de Jesus, como eu falei no início. São os cristãos, aqueles que vieram da graça. Tá? Analogamente, nós temos, bem, se tudo que é da esposa é do esposo, se pelo fato de Maria ser esposa de José, né, e o filho de Maria é também filho de José, logo, se Maria é mãe da Igreja, José também é pai de todos os cristãos. Então, o patrocínio de São José é justamente, e assim a gente deve entender, pela sua proximidade da missão que ele realizou unido ao Verbo encarnado. Enquanto Maria é uma posição para nós, na nossa vida sobrenatural e interior, algo muito maior, por causa justamente da sua proximidade com o mistério da encarnação. Ela gerou no seu seio, então ela gera também os cristãos. Toda a graça, né, nos vem por Maria. Ela é medianeira de todas as graças. Ainda que não tenha nesses tempos solenemente sendo proclamado isso enquanto dogma, mas teologicamente todo mundo já admite. Já se admite isso com muita tranquilidade. É só por força do ecumenismo que não se promove isso enquanto um dogma, porque vocês imaginam, né, teríamos que voltar à escolástica. Eu adoraria, né, ver aquelas discussões teológicas e tudo mais, mas, enfim, como hoje se fala de ecumenismo, então preferem engavetar esse ponto, então todo mundo admite, mas não é proclamado solenemente. Tá, ok. Fecha esse parênteses que eu fiz. Então, São José, qual era a missão dele? Nutrir o Verbo encarnado e protegê-lo. Essa era a missão de São José. Né? Claro que com relação à sua esposa, né, também proteger a sua esposa, né, ajudar na missão da manutenção dela, proteger também e guardar a sua virgindade, a sua pureza, ser o guarda da sua pureza, da sua virgindade. Por isso que na ladainha se coloca José enquanto guarda das virgens, ou protetor das virgens. É daí que vem, justamente, porque ele protege não só a virgindade de Maria, mas como a de Jesus, e protege a pureza de ambos. Né? As duas maiores joias de Deus são depositadas nas mãos de São José. Tá? Então, este homem puríssimo. Então, o dever dele, né, falando enquanto igreja, corpo de Cristo, né? Só para não fugir muito. Proteção e a manutenção. Por isso, São José ele é intercessor dos moribundos, é patrono também da boa morte, é patrono dos que estão em agonia, é patrono justamente dos fracos, dos pobres, né? Por isso é chamado de amante da pobreza, né? Guarda da família, tudo aquilo que cerca a vida do cristão, né? Enquanto a vida dele externa, social e tudo mais, São José ele é patrono, mas também ele é guarda da vida interior. Por isso ele é chamado de terror dos demônios. Ele é guarda da vida interior. Vocês sabiam que São José é chamado de terror dos demônios? Veja lá na ladainha de São José. Eu adoro esse título. Né? E ele é terror dos demônios, tem algumas explicações sobre isso. Uma delas é que o demônio ele não sabe de tudo. Ele não sabe de tudo da revelação, não sabe. Não conhece os planos de Deus. Como Deus
assim os conhece e vai revelando aos santos. Então, o demônio, como pensa segundo os homens, ao ver que justamente Maria estava unida a um homem, não sabia que ela era a virgem que concebeu, que era anunciada, profetizada já em Isaías. O demônio não sabia. Eu não sabia disso. Ele vai desconfiando, porque o inferno é dividido, é preciso saber disso. Então, os anjos, como tem gradação de perfeição, de poder e tudo mais, então o inferno é dividido. Não existe comunhão, né? A unidade, entre aspas, que existe na obra da tentação é porque um demônio vai oprimindo o outro. Um demônio mais forte oprime o menor, e assim sucessivamente. Então não se tem unidade, não se tem unidade alguma. Certamente, né, o ódio de Herodes foi motivado pelo demônio, sem dúvidas. É o ódio satânico que vem do coração de Herodes. E aí São José, enquanto guarda da vida de família, justamente da Virgem Maria e de Nosso Senhor, sobretudo porque era a vida dele que estava em risco, ele é uma couraça ali de proteção, né, justamente como se fosse um anjo, né, com a espada flamejante, ele afugenta os planos do demônio. Então, daí que se interpreta ele enquanto terror dos demônios, por ele ter no seu modo humilde de ser afugentado o demônio e também pelo seu modo de proceder, ter feito o demônio se enganar, né, pela sua vida de virtude, a sua vida, né, de pureza unido à Virgem Maria, né, e de Jesus, consequentemente. Tá? Então, fecha esse parênteses. Da mesma maneira que José ele protege o Filho de Deus, ele também deseja proteger a cada um de nós. Por isso que devemos recorrer a José. São José, no documento que não dá para ler aqui, porque ele é um pouco, não é grande, mas é um pouco extenso, para ler numa live. Mas o próprio documento que faz aniversário, 150 anos, que é da anunciação de José enquanto patrono da igreja, se diz que isso aconteceu por causa da aclamação popular e que se passava historicamente uma certa dificuldade. Alguns estão com o microfone aberto aí, tá? É preciso tirar. Então, da aclamação popular, justamente do perigo que se passava à igreja. E aí coloca José como o guarda da igreja. Tá? Então, esse é um título de grande alegria. E os cristãos eles devem ter esse costume de, depois da Virgem Maria, devotar a sua vida a José. Para que José, assim como protegeu Jesus de Herodes e possibilitou que o Verbo encarnado, o pão da vida, fosse crescendo em estatura e em graça diante de Deus e dos homens, assim também nós possamos crescer na nossa vida sobrenatural. Tá bem? Existe um culto a São José que não é distinto do culto do Lia, tá? Que é destinado aos santos. Ao de Deus, né, que é a adoração, o culto de latria, a Virgem Maria hiperdulia, aos anjos e santos do Lia. Mas de São José, como é o primeiro de todos os santos, e primeiro, né, deve ser honrado depois de Maria, então tem um nome específico, que é culto de proto-dulia, ou seja, proto porque é primeiro. Então, o primeiro entre os de Dulia. Então, todo cristão católico deve honrar, depois da Virgem Maria e antes de qualquer santo, São José. Tá? Todo cristão católico, para ser católico de verdade, tem que fazer isso. Porque senão está sendo protestante. Tá? E protestante ao quadrado. Por que isso? Se todos nós, enquanto católicos, ficamos revoltados quando o protestante fala Maria é uma mulher qualquer. Se um católico trata José como um homem qualquer, ele está chamando indiretamente Maria como uma mulher qualquer. Pois que esse homem se uniu em matrimônio com ela e se formou uma só carne. Então, quem julga José como menos... ele não falou nada na Escritura. Ele não fez nada de notável. Como não? A grandeza do cristão não está naquilo que ele faz, mas naquilo que ele é. Ele é pai de Jesus Cristo, esposo da Virgem Maria. O que nós estamos esperando de maior que isso? O que nós esperamos de maior? Porque ele não escreveu no Evangelho. O que escreveu um Evangelho perto de ser pai de Jesus, esposo de Maria? O que é? Porque ele não construiu nenhuma igreja, não construiu hospital, não construiu nada. O que é fazer tudo isso frente em ser pai de Jesus e esposo de Maria? Existe glória maior? Não tem glória maior. Então,
vocês, congregados marianos, não podem ter um coração protestante, tá, com relação a São José, que esse é um coração protestante. Ah, não, ele é um homem qualquer. Você está chamando Maria de uma mulher qualquer de forma indireta, porque esse que você chama de qualquer é esposo dela. Então, penso que se Maria a gente coloca em alta conta para seguir ao lado dela como seu consorte, chamado a viver, ainda que num grau proporcionado abaixo, mas a semelhança de glórias tão grandes quanto que ela viveu, né, para estar unido a ela em matrimônio, que é o vínculo perfeito, perfeitíssimo de uma sociedade humana, né, da amizade humana levada ao grau máximo. Não existe grau maior que esse, senão o matrimônio. Da união entre um homem e uma mulher, matrimônio. Então, eis que Deus decidiu que ele seria esposo. Então, ele não é um homem qualquer. Não pode ser. Tá? Então, todo cristão católico, depois da Virgem Maria, deve se devotar a São José. Ah, mas eu tenho piedade a São Luís Crião de Montfort, a São Francisco de Assis, a São Padre Pio, a Santa Teresinha, a Santa Faustina, sei lá. Ótimo, parabéns. Mas que, em primeiro lugar, depois da Virgem Maria, tem que ter São José. Ah, mas eu não tenho carinho por São José. Começa a rezar para ele que você vai começar a ter carinho. Tá? É simples assim. É igual que as pessoas falam assim, ah, eu não tenho carinho por Nossa Senhora. Começa a rezar o texto que vai ter. Porque esse carinho pelos santos é fruto justamente da comunhão dos santos, é obra da graça. Então é preciso começar a rezar, que por meio da oração vai crescendo. Ok? Fechada essa primeira parte, a segunda. Eu peguei aqui um texto que é de Pio XII, talvez você até conheça, né, de janeiro de 1945, falando o seguinte: a consagração do congregado mariano a Nossa Senhora é um dom completo de si mesmo para toda a vida e para a eternidade. Um dom não de pura fórmula ou sentimento, mas efetivo, que se prova na intensidade da vida cristã e mariana e na vida apostólica, que faz do congregado mariano o ministro de Maria, e, por assim dizer, suas mãos visíveis na terra, com o fluxo espontâneo de uma vida interior superabundante, que é derramada em todas as obras exteriores de devoção sólida, de adoração, de caridade, de zelo. É o que inculca com singular energia a primeira das nossas regras. Primeiro, esforçar-se para se santificar no seu estado e se dar deveras, quanto a posição social permitir, a salvar e santificar os outros e a defender a Igreja de Jesus Cristo. Tal é a escolha que o congregado livremente aceita de forma resoluta, Deixa eu ler de novo. Tal é a escolha que o congregado livremente aceita de forma resoluta no ato de sua consagração. Tal é o magnífico programa de vida traçado pelas regras. Quem fala isso daí é Pio XII. Então, para sintetizar isso, né, todo aquele que é consagrado, né, que é um congregado mariano, deve entender que precisa ter uma vida interior, uma vida de santidade. O evangelho de hoje é uma denúncia clara aos religiosos que sabem falar muito bem sobre os preceitos, conhecem as regras, mas não seguem o caminho, não vivem aquilo que os preceitos pedem. Então é uma denúncia, é uma seta apontada para o nosso coração. É preciso que a gente fale das coisas santas, mas viva santamente, porque falar das coisas santas não significa ser santo. Falar bem das coisas piedosas, conhecer o caminho de piedade, o caminho de santidade, não vai nos fazer santos. É preciso conhecer e trilhar esse caminho. Então, o consagrado a Nossa Senhora, ele é preciso ser um ministro de Maria. Assim como a caneta, ela expressa o que o homem, né, o artífice, ele está escrevendo. Assim também ser o ministro, enquanto consagrado de Nossa Senhora, né, um congregado mariano, precisa ser no mundo, como o Pio XII está falando, as mãos de Maria. E as mãos de Maria são mãos imaculadas. Então é preciso ter uma vida de pureza, uma vida de oração e de verdadeira entrega. Tá? Não é possível que um congregado autêntico, que viva verdadeiramente a sua consagração,
ele tem uma vida cristã de aparências. Porque isso é também um outro erro. Focar nas coisas externas e esquecer o principal, que é a coisa interna. Vide o que Jesus fala para Marta, naquele encontro entre Marta e Maria. Maria é o símbolo da vida interior, Marta da vida exterior. E Jesus diz, só uma coisa é necessária. Ou seja, o único necessário é estar com Deus. Fazer coisas para Deus é importante? Sim, mas não mais importante do que estar com Deus. Então, rezar terço, rezar ladainha, fazer as missões, dar palestra, fazer uma série de coisas, tudo isso são exercícios externos. Se não estiver tendo uma ressonância daquilo que eu faço com aquilo que eu vivo, porque a oração precisa provocar uma coisa, mudança. Se eu rezo, e isso não provoca mudança, é porque eu não estou rezando. Estou só, como Santa Teresa de Jesus fala, movendo os lábios, fazendo as coisas simplesmente mecanicamente. Não está sendo um encontro com Deus. Se não está gerando conversão, o problema está em mim. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela não volta para ele, não volta para o céu sem causar o seu efeito. Assim como a chuva cai, vai dizer a Sagrada Escritura, e provoca o seu efeito, e depois retorna muito mais a palavra de Deus. Então, se eu rezo, e a minha vida não muda, o problema está em mim. É porque eu não estou rezando direito. Estou só cumprindo tabela. Então, o religioso, ele é muito fácil de cair nesse pecado, né? De anunciar muito bem sobre as coisas que precisam ser vividas, mas não está vivendo, que é a grande hipocrisia, né? Então, nesse sentido, é preciso olhar, né, justamente naquilo que é preciso. A santificação própria no seu estado de vida. Esse também é um outro ponto interessante. Tem muita gente que acha que para poder ser santo precisa ser padre, precisa ser monge, precisa estar num lugar isolado, precisa ser freira, precisa ser celibatário. Não, gente. Não. Se essa for a sua vocação específica, louvado seja Deus. Mas se não for, a nossa vocação é ser santo no nosso estado de vida. Enquanto casado, enquanto solteiro. Eu vou ser santo vivendo a minha vida de padre, diocesano. Onde? Na paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Campo Grande. Eu sou padre da Igreja Universal, em qualquer lugar do mundo, mas eu não estou em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo. Primeiro, porque eu não sou Deus, e segundo, porque eu não sou o Naruto, que consegue ficar em vários lugares ao mesmo tempo. Não tenho isso. Entendeu? Então, eu estou onde? Na Nossa Senhora do Carmo, em Campo Grande. Ponto. O mesmo vale para cada um, enquanto casado, enquanto, sei lá, solteiro, você vai ser santo no trabalho que você está, com a família que você tem, de pais separados ou não, com irmão alcoólatra ou não, com pai alcoólatra ou não. É naquela vivência familiar. Então, a santidade, ela para ser vivida na minha história encarnada, aonde eu estou, com aquilo que eu tenho, aonde eu vivo. Tá? Tanto que é uma frase de efeito, mas vale muito a pena para ilustrar isso. Não existiu uma época de santos, mas existiram homens que santos. É justamente isso, a missão do congregado, né? Ser santo de acordo com o estado de vida que abraçou. E, sobretudo, vivendo bem a regra prevista pela consagração do congregado mariano. Tá? Então, a vida exterior é o mesmo que se diz no tratado. Os exercícios exteriores, eles são uma manutenção e uma ajuda para se viver uma vida em Maria, por Maria e para melhor viver, né, em Cristo, por Cristo e para Cristo. Então, a vida interior, ela precisa ter isso como foco. Não, a vida interior precisa crescer. E a vida externa é uma manutenção, uma coisa que vai ajudar na minha vida interior. E ser uma expressão da minha vida interior. Então, ok? Nesse sentido, chegando no terceiro ponto, porque o primeiro era o maior, né? Porque precisa contextualizar. Chegando no terceiro ponto, de como unir a devoção a São José, mole, gente. Quando me foi pedido para tentar fazer essa analogia, eu falei, gente, eu adoro falar disso. Adoro. Então,
Como unir a consagração do congregado com a piedade de São José? Bem, imitando a São José. Qual foi a vida de José? Ir a Cristo por Maria, em união perfeita com Maria. José é chamado de carpinteiro, né? Ou artesão, porque ele não só mexia com madeira, né? Mexia com outros instrumentos. Então, é muito tranquilo a gente olhar justamente pela vida de devoção, pela prática exterior que a gente precisa ter, mas sem descuidar da vida de oração, vida interior. Santa Teresa, ela fala, né, foi uma das grandes propagadoras aqui no Ocidente da devoção a São José, sobretudo mais recente, e ela chama José de mestre da vida interior. Por que mestre da vida interior? Bem, vamos a Gênesis. Em Gênesis nós temos o trabalho depois do pecado, né, como uma separação de Deus. Adão é expulso do paraíso e agora com suor, né, com muita dificuldade, ele vai ter que cultivar a terra. José, ele resgata aquilo que em Adão era uma condenação, pois, ainda que com suor, mas com muita devoção e amor, o trabalho foi o meio de unir-se com Deus. Todos nós temos um trabalho, desde nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. Todos nós, desde o nosso batismo, somos chamados a trabalhar na vinha das virtudes. Então, em outras palavras, se aproximar do céu e fugir do inferno. A vida de José foi uma imolação para fazer crescer na alma dele, por meio da devoção à Virgem Maria, a presença do Cristo. Ainda que ele estivesse vendo o Cristo, mas interiormente o Cristo também cresceu, por meio da graça. Então, a obra que José fazia fora era um meio para fazer com que o Cristo crescesse dentro da alma dele. Também crescesse dentro, a graça fosse cada vez mais se tornando superabundante pela prática das virtudes, a vivência dos dons do Espírito Santo. Então, cada vez mais o Cristo foi vivendo na alma dele, cada vez mais. Não só fora, enquanto seu filho, mas também dentro. Que é o mesmo que acontece na alma da Virgem Maria. Então, o trabalho ele não tem como fruto final ganhar o dinheirinho e colocar no bolso. Não. São José Operário quer nos apontar justamente para, trabalhando fora, que seja uma manutenção para glorificar a Deus, um meio de santificação. O trabalho externo, mecânico, é o meio de se unir a Deus, que como Jesus vai falar em João capítulo 5, meu Pai trabalha sempre, e por isso eu também trabalho. Então, é esse o espírito. Né? Então, se aqui está falando que justamente a regra, né, da consagração do congregado mariano é justamente se esforçar para se santificar, né, para se unir a Maria, ser como esse ministro de Nossa Senhora, ser as mãos da Virgem Maria na santificação das almas, né, no nosso mundo, e proteger a Igreja de Deus. Bem, essa é a missão de São José. Unido a Maria, fazer com que o Cristo cresça e assim proteger o Cristo para que uma vez ele crescendo, ele consiga cumprir a sua missão, que é justamente o resgate da humanidade. Então vocês percebam que enquanto consagrados a Nossa Senhora, enquanto verdadeiramente vivendo o que se pede na regra, você estará imitando a São José. Pois que o emprego da vida de São José foi justamente empreender tudo para que Jesus seja louvado e que a Virgem Maria também. Tem uma música do Eugênio Jorge que é simplesmente José. O refrão é assim: eu sou escravo de tua promessa, feito para amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. A vida de José foi ser escravo de Jesus por meio de Maria. Então, ele gastou a sua vida, a sua juventude, pois ele era jovem quando se uniu a Maria, tinha por volta dos 30 anos. Então, ele gastou a sua vida para servir a Jesus e Maria. É isso que está no coração da consagração de todo o congregado, né? Unido a Maria, servir prontamente a Igreja
servir prontamente a Jesus Cristo, buscando uma união intrínseca com Ele, uma união espiritual e perfeita com Ele, que recebe o nome, né, que é sinônimo de falar de santidade de vida. Crescer nas virtudes, a fim de que os dons do Espírito Santo, no organismo sobrenatural que temos, possa crescer e se desenvolver e se robustecer até chegar à sua maturidade, para que, uma vez vivendo a santidade, conduza tantos irmãos à santidade também. Então, como São José tem a missão de fazer o Cristo crescer, todo congregado também tem essa mesma missão, de fazer com que o Cristo cresça mais e mais na nossa alma e na alma do próximo. Bem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a todos. Padre, já deixo aqui meu agradecimento ao senhor, sua disponibilidade, né, e tudo isso que o senhor nos falou sobre São José. Acho que não foi só eu que fiquei encantado com tudo isso, né, com essas glórias dele. A gente queria abrir, então, aqui um espaço para quem quiser fazer alguma pergunta ao padre. Tá? Então, um espaço livre aqui. Eu tenho uma pergunta só para eu lembrar. As três glórias de São José, né? Ele é esposo da Mãe de Deus. Ele é pai de Jesus Cristo, verdadeiro pai de Jesus Cristo. E qual é o terceiro? Patrono da Igreja Católica. Ah, tá. Então, beleza. Era mais que eu queria lembrar. Obrigado. E essa parte do esposo. Então, a questão do esposo, de Maria ser esposo do Espírito Santo, a questão dela ser esposo de São José, como a gente pode falar disso sem dar um conflito, passar o errado? Tipo... Sim, então. Ela, enquanto esposa do Espírito Santo, é porque o Espírito Santo a fez fecunda. Ok. Tá? Que ela é engravida por obra do Espírito Santo. É esse o sentido. Show. E de São José, ela é esposa por causa do sacramento, do matrimônio. Beleza. Show. Ok. Obrigado. E essa parte que você falou que já, o sacramento o sacramento do matrimônio já é válido na própria celebração, né? Que já faz a mudança Isso. de noivos para casados. No consentimento. Isso, na hora do não consentimento. É na consumação que você falou. Não. Isso. É no consentimento. Pode perguntar, André, não tem problema nenhum, não. Mais alguém além do André? Senão o André continua, né? Pode perguntar. Ele é jovem, tem várias perguntinhas. Vai que ele vai ser padre, né? Tem uma cara de padre, André. Olha aí, ó. Padre, eu queria perguntar assim, se a gente pode dizer que a gente fala que Maria, né, transbordou em graças, né, pela missão que ela teve, né? A gente pode entender que José também teve essas graças necessárias para viver essa paternidade de Jesus? Sem dúvidas. Sem dúvida, porque o mesmo que eu falei para a Virgem Maria, quando Deus ele vocaciona alguém, ele dá todas as graças para que essa vocação seja bem realizada. Então, sem dúvida, São José ele recebeu as graças necessárias para conseguir cumprir a sua missão de esposo e de pai de Jesus Cristo. Eu digo isso, né, porque eu me lembro que quando meu filho nasceu, e agora eu estou esperando uma menina também, minha esposa está grávida, imagino que vai passar parabéns. por isso. Eu me lembro do medo da responsabilidade que eu tive, né, de olhar para aquela criança e falar, meu Deus, né, e agora, né, todo aquele peso, tudo isso. E eu fico imaginando São José refletindo nisso, mas não pensar que não era só uma criança, era Jesus, né? Gente, eu ficaria assustadíssimo. Pois é. E aí a gente percebe como que a submissão a Deus desse homem é enorme na vida dele de virtude, porque ele não foi um peso para sua esposa. Então, existe um quê muito sobrenatural e uma quantidade enorme de graça que esse homem recebeu. Porque para receber uma missão dessa, não pode ser qualquer um. Não pode ser qualquer um. Né? Tem gente que tem medo de ser coordenador de pastoral, veja bem. Não, você é coordenador de pastoral, passar uma rifa. Não, mas é muita responsabilidade. Imagina São José, que tinha a responsabilidade de ser o pai de Jesus.
daquele que tinha que ser cuidado, né, para que, chegado à sua idade madura, ele pudesse resgatar toda a humanidade. Olha só, não permitir que nenhum osso dele se quebrasse, né? Que qualquer deslize, qualquer vacilo de José estaria pondo em xeque a obra da salvação. Olha a importância. A obra da salvação estava em jogo nas mãos dele. A obra da salvação. Tanto que na circuncisão, todos vocês devem saber como que é o processo de circuncisão que acontece, né? Então, houve derramamento de sangue. Então, ali, através das mãos de José, houve as primeiras gotas de sangue derramadas, né, do nosso Salvador e por nós. Por isso que tem alguns até chamam José de co-corredentor, né? Tem que ser entendido muito bem isso para não cair em alguns extremos. Mas dá para se entender, porque no momento da circuncisão, ali naquele sofrimento do Redentor, a mesma gota de sangue que é derramada ali é que depois vai ser derramada na cruz para a nossa redenção. Então, já ali, já acontece já também o resgate de todos nós, né? Padre Renan tinha levantado a mão, não sei se posso intervir. Alô? Sim, pode falar, estou ouvindo. Certo. Em primeiro lugar, agradecer pela catequese, foi bastante rica, deu para aprender bastante e Amém. Sinto que há muitas coisas que relacionam-se umas com as outras. O padre acabou falando da circuncisão, que foi também uma das primeiras alianças que Deus fez com Abraão. Agora, eu queria questionar um pouco em relação aos nomes, porque estava a ver o Evangelho de São Mateus e sinto que parece haver alguma repetição dos nomes. Eu queria entender, tem algum significado o nome José? Eu gosto um pouco de ir por esse lado, porque também na genealogia fala que José é filho de Jacó e não o Jacó dos patriarcas, mas o Jacó que também descende daquela toda linhagem de Judá. Então, queria perceber, esse nome José veio a calhar ou também teve o mesmo papel como José, filho de Jacó? Sim, José, que significa etimologicamente aquele que cresce, ou Deus acrescenta, né? Teologicamente, nos estudos josefinos, se vê que o Espírito Santo aplicou, né, a José do Egito se aplica a São José. Porque, veja, o nome, a repetição do nome não é por acaso, porque é preciso mostrar que aquele título de glória que José do Egito teve, né, de ser o superintendente do Egito ao lado do faraó, ainda que não tenha as glórias do faraó todas, né, ao trono, mas tem muita semelhança. O faraó, naquele sentido, né, em termos de glória, de administração, seria a imagem do Cristo, que tem um trono, né? E José como aquele que está ao lado regendo os bens, né? José do Egito, ele cuidava do celeiro, ele ajudou o povo egito a vencer a crise. Então é semelhante à missão de José, pai de Jesus. Então esse nome, a repetição, não é por acaso mesmo não, mas é a obra da providência divina, né? Certamente. Não é uma coisa fruto do evangelista. Eu sei que essa não foi sua pergunta, mas é obra da própria providência. Mas, voltando, o significado do nome José é aquele que cresce, ou Deus acrescenta, numa outra tradução próxima, né? E, enquanto missão, a gente percebe tudo, né, de São José com relação a José do Egito. José do Egito também interpretava sonhos, tanto que ele ganhou as graças do faraó justamente por isso, por interpretar os sonhos, por também viver uma vida justa, né, uma vida buscando viver as virtudes, a pureza, uma docilidade à vontade de Deus, né? Tanto que você vai falar, aonde encontraremos, né, um homem tão cheio do Espírito Santo, né, mais do que José do Egito. Então, José do Egito, enquanto figura de José, a gente percebe que aquilo que se apontava enquanto prefiguração em José, a realidade é plena, porque está na plenitude dos tempos. Tá? Basicamente é isso.